Estamos chegando no final do ano, hein? A gente vê o tempo passando e para refletir o que realmente importa. Os nossos afetos, a nossa família, a nossa história. O que importa para você? Qual que é a tua reflexão? Eu hoje começo uma série de vídeos aqui na minha casa, onde eu recebo pessoas para falar sobre vários assuntos. E hoje a gente vai falar sobre vida, sobre futuro, sobre perspectivas com um especialista em seguros. E é nesse clima de conversa boa que eu recebo aqui em casa o Gabriel Claas. Seja bem-vindo, Gabriel. Muito obrigado, Mara. Já é a segunda vez que você participa do Pod, Já né? tô acostumado. Já tô acostumado e aqui em casa é mais intimista, Sim. é mais tranquilo para você falar, você vai ficar menos nervoso. Quando tem muita câmera, a gente fica um pouco, né? Gabriel, você é especialista em seguros, é isso? Isso. Eu também sou formado em Direito, né? Sou bacharel em Direito pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. Então isso me ajuda muito na parte dos seguros, porque o seguro é uma relação contratual, né? Sim. E você, a gente estava até falando aqui em bastidor e tudo mais, que um pouquinho dos temas, das coisas que eu quero trazer aqui nesse espaço mais aconchegante, mais acolhedor, mais intimista, para a gente falar sobre coisas do futuro. A gente está no final do ano. Uhum. Esse é um momento que eu percebo muita gente ansioso, né? As pessoas estão ansiosas com o futuro, com a vida, com os acontecimentos, com uma perda. Sim. Então, são muitos aspectos que levam hoje as pessoas essas pessoas estão mais ansiosas. Você percebe isso? Percebo, e até a gente fala que a ansiedade, a depressão é a doença do século, né? A gente vive nesse mundo, né, tão rápido, tão agilizado, que acho que todo mundo tem um problema de ansiedade hoje em dia, né? E como pensar, né, no futuro? É tão difícil, né? Você fica pensando, você é um super jovem, Sim. já tem várias formações, vários trabalhos. O Gabriel, ele faz um monte de coisa, né, Gabriel? Sim. Conhece várias áreas e são muitas coisas para pensar, né? E você tem filho também, né? Tenho filho já. Então, é muita coisa para pensar. Muitas vezes a gente não consegue nem gerir direito isso, pensar no futuro, se programar para alguma coisa. Como que você se organiza? É tudo questão de planejamento, né, Mara? A gente tem que... Primeiro a gente tem que pensar no futuro, porque o futuro é inevitável. As pessoas, elas tendem a não querer pensar no futuro. É até uma arma de autodefesa dela, né? Aham. Pra procrastinar e não pensar no futuro, mas o futuro vai vir, né? Seja no futuro financeiro, familiar, alguma hora vai chegar. Então a gente precisa ter um planejamento para o futuro. E quando a gente se planeja, tudo fica mais fácil, né? Tem uma frase do Kobe Bryant que eu gosto muito, que ele fala assim: a confiança vem da preparação. Então, quando você se prepara antes para algo, você fica mais confiante e às vezes tem menos ansiedade também. Quando a gente se planeja, quando a gente se organiza, né? Sim. Quanto é importante a organização, né? Isso mesmo. Eu, muitas vezes, sou ainda anos 80, tem muita coisa que tá tudo na minha cabeça. Uhum. E aí eu não vou desmiuçando muitas vezes aquilo. E não dá mais para fazer isso, né? Não temos mais condição para isso. Precisa estar ali planejado, organizado, para quando, como é que vai ser isso, né? Sim, com certeza. Me fala, você foi para essa área dos seguros por conta de uma história pessoal, né? Você quer compartilhar um pouquinho disso? Posso, claro. Você comentou, eu sou novo, mas eu falo que sou novo, mas já passei por muita coisa que pessoas mais velhas não passaram, né? Sim. E aí vem a maturidade também, até essa questão de pensar no futuro e planejamento. Então eu comecei, né, eu ingressei na área dos seguros por um problema pessoal e familiar que eu tive. Né? Eu falo que eu perdi o meu pai para os problemas financeiros, né? Meu pai, ele era empresário, né? Tinha sua empresa e ele sempre teve um quadro depressivo. E no momento que foi a pandemia, lá em 2020, 2021, ele passou por muitos problemas financeiros, né? Que potencializou essa depressão que ele já tinha. Por isso a questão do planejamento e a questão financeira também está muito ligado com o nosso emocional. Isso é inegável, né?
E no final acontece que ele acabou tirando a própria vida, né? Por conta de problemas financeiros e também da doença da depressão. Então, apesar de eu ser novo, eu tive que, né, ter uma maturidade naquela época para lidar com situações que eu nunca imaginei na vida, né? Então, questão de inventário, questão de funeral, questão de contas, de dívidas, de advogado, e foi bem difícil. A partir desse momento que eu vi a importância do planejamento financeiro, né? E que eu ingressei na área dos seguros, e o que eu sempre digo com propósito, né? Que é diferente. Eu não ingressei na área dos seguros para ganhar dinheiro, né? Hoje eu ganho dinheiro, que é uma Uhum, consequência do trabalho que eu faço. uhum. Mas eu ingressei pelo propósito de proteger financeiramente as outras famílias, né? E essa é uma coisa que pesa, né? Talvez você pudesse ter levado de várias maneiras esse acontecimento, né? Uhum. Porque uma perda assim, de uma forma como essa, não é fácil. E isso, muitas pessoas agora, nesse momento, esse período de final de ano, sentem isso, né? Porque Sim. agora chega final de ano, a gente está num momento difícil, perspectivas de cuidado, de frear um pouquinho alguns setores aí da vida para a gente se organizar para 2026 e isso gera ansiedade, né? Gera. E essa ansiedade leva muitas vezes a algo como aconteceu, né? Sim. Que é o extremo de tudo, né? Eu falo, o caso do meu pai é o extremo do extremo, né? Mas afeta a vida das pessoas num grau menor e na grande maioria das pessoas, né? Então, problema financeiro, a pessoa começa a desenvolver ansiedade, né? Tem que tomar remédio, pode evoluir para uma depressão, às vezes acaba um casamento, né? Uhum. Afeta os filhos que estudam numa escola, tem que sair. Então, esse planejamento é muito importante para a saúde emocional da pessoa e da própria família, né? Que se a miséria entra pela janela. Não, como é que é aquela ditada? Se as contas entram pela porta, o amor sai pela É, a janela. miséria entra pela porta, o amor voa pela janela. Isso é uma realidade. Isso é. Precisa, como afeta a vida inteira da pessoa essa falta de organização, né? Sim. E tem, eu conheço, era o caso do meu pai, por exemplo. Ele era um homem que ele sabia ganhar dinheiro. Ele ganhava bastante dinheiro, só que ele não tinha essa organização administrativa, entende? Sim. Então ele conseguia, né, trazer bastante dinheiro para casa, mas não, né, não, E não você tinha conseguiu planejamento. suprir isso? Quantos anos você tinha na época? Hoje eu vou fazer 30, eu tinha uns 25 anos, né? Uns 25 anos. Nem Uhum. tem tanto tempo, né, Cláudio? Não. E você estava a par das coisas, do que ele fazia e tudo mais? Você conseguiu assumir essa gestão, essa ausência de gestão dele? Quando aconteceu isso, eu já morava sozinho, né? E meu irmão também já era casado, já tinha sua própria família, eu não era casado ainda. Eu tava namorando a minha atual esposa. E quando ele faleceu, né, eu era muito novo para pensar nessa questão. Então, eu tinha acabado de conhecer minha atual esposa, né, que na época era minha namorada. Então, minha preocupação era pagar meu aluguel, sair, tomar uma cerveja e mais nada, né? Uhum. A partir daquele momento mudou tudo. Não que eu virei a pessoa responsável financeiramente da família, né? Longe disso. Na época, até meu irmão é mais velho, né? Ele ajudou mais nessa parte. Sim. Só que eu tinha um relacionamento com meu pai até profissional na época, porque eu tinha uma imobiliária e ele era construtor, né? Não era a mesma empresa, não tinha vínculo Uhum. nenhum, mas as pessoas, quando pensava no meu pai, pensava em mim, entende? Então, quando aconteceu isso, todos os problemas recaíram sobre mim também, Entendi. entende? Então, além desse fato financeiro, né, eu tive que lidar muito com a parte emocional, assim. De Uhum. lidar com problema, como eu falei, com inventário, cobrança, todas essas questões. E eu era muito novo na época, né? E isso me afetou muito emocionalmente. Sim. Porque eu sempre trabalhei com vendas, eu sempre fui autônomo, nunca tive a carteira registrada na vida, e eu acho que não vou ter também. Uhum. Agora Depois já, depois. que já tá na vida assim é difícil, né? Então, a parte emocional, principalmente quem trabalha, né, autônomo, me afetou muito, assim, por um bom período, eu tive problemas financeiros porque eu não conseguia trabalhar direito, né? Então, eu Uhum. desenvolvi ansiedade, já tive ataque de pânico, eu desenvolvi um Uhum. princípio de depressão, né? Por conta de uma situação que aconteceu comigo. E isso afetou diretamente a minha vida financeira, né? Na época, graças a Deus, eu, né, não era casado ainda, mas eu levei muito isso depois
pro meu casamento e hoje pra minha família, né? Sou casado, tenho filho e é a coisa mais importante pra mim, é o que eu penso sempre. É o cuidado com a família, né? Sim. É o bem-estar ali da família. E como que você observa nessa questão do seguro? Vindo agora para o seguro, que é algo que você mexe. Você percebe que as pessoas têm esse cuidado hoje mais do que antes? Ou não? Como que é o olhar com relação ao seguro? O mercado de seguro nos últimos anos ele vem crescendo muito, sabe, Mara? Então, existem os números, né? Todo ano ele vai batendo o ano passado, mas o seguro ainda ele não é uma cultura enraizada no brasileiro, né? Sim. Como é nos Estados Unidos, por exemplo. Se tu for pegar a porcentagem, se for falar de seguro de vida, por exemplo, dos Estados Unidos, lá 80% da população tem. Aqui Uhum. no Brasil não chega a 15%, né? Então, eu falo que o meu trabalho ele é um trabalho ativo. Sim. Eu tenho que levar a informação do seguro para as pessoas. Por isso que eu trabalho muito com visitas, com reunião, com indicação, porque eu tinha um professor lá numa seguradora que ele falava assim: ninguém acorda e fala, nossa, hoje eu vou comprar um seguro, Uhum. né? Ninguém fala. A Ninguém. pessoa quer comprar uma casa, quer comprar um É. carro, quer comprar uma moto. Ela não quer Então, gastar como é seguro, digamos assim, que na isso. verdade é um E é o investimento, né? investimento. Então, o meu trabalho ele é ativo, é levar essa informação para as pessoas, né? Esse bate-papo já ajuda muito. Aham. E estar nas redes sociais, mas é o boca a boca, é a visita, e eu gosto muito de fazer isso. Sabe que eu ouvi uma coisa muito legal de você, que você falou que muitas vezes a pessoa, ela pode acontecer alguma coisa com ela, como você, algum tempinho atrás, não teve muito bem, esteve doente e tal, Uhum. e existe um tipo de seguro que te garante ali esse período durante que você não, né, não pode trabalhar ou algo acontece contigo. É isso? Isso, né? Voltando ao que eu falei, como a parte, né, emocional ou você ficar afastado do trabalho, seja por uma doença, um acidente, afeta a tua parte financeira, principalmente quem é profissional liberal, né? Eu sou um profissional liberal, como médico, dentista. Profissional liberal é todo aquele que, se não puder trabalhar, não gera renda, né? Sim. Então, esse tipo de profissional, ele precisa desse tipo de seguro, por exemplo, que eu chamo de seguro de renda, que Uhum. ele garante a renda da pessoa, se ela ficar afastada do trabalho diante de uma doença ou um acidente, por aquele determinado tempo. E por que Aham. que isso é importante, né? Quando a pessoa fica afastada do trabalho, as contas continuam a chegar, né? Então, hoje uma pessoa, e principalmente as pessoas, elas têm um custo de vida assim, a pessoa ganha 10 mil e gasta 10, É, né? Ou ganha 10 mil e gasta 15. gasta 15. Então, se essa pessoa que tem né, não tem esse planejamento de gastar menos do que recebe, fica sem trabalhar, né, fica sem gerar renda, é um Deus nos acuda, né? E acontece, E né? acontece muito. A gente não Acontece muito. precisa ir longe. Eu tenho cliente que, por exemplo, foi jogar bola, quebrou o pé jogando bola, Aham, né? E a gente fala assim sobre os imprevistos. Ninguém sai de casa achando que vai acontecer um imprevisto. aham. Mas eles acontecem todo dia, né? A gente só não sabe quando vai acontecer, nem com quem, nem em que grau também, né? Por isso a questão do planejamento. E você acha que as pessoas estão mais planejadas hoje? Pensando em, Não. pensando em planejamento, digamos, para o ano que vem, o que elas precisariam pensar? Porque a gente já começa aí, uma reta final de metas, de Sim. projetos, de estruturação. O que colocar nas metas do ano que vem necessário? É como eu tenho que puxar para minha área, né? Que É, ué. principalmente a questão do planejamento financeiro. E, Sim. e quando eu falo de planejamento financeiro, eu não quero falar sobre investimento em ações, ficar rico, Bitcoin, entendeu? É o básico, né? Aham. Então a gente Começar precisa pelo básico. começar pelo básico. E hoje o básico é a sua proteção, é a base. Que é, por exemplo, ter um plano de saúde, ter o seu seguro de afastamento do trabalho, ter o seu seguro de vida, né, pensando no planejamento da família, ter o seguro do carro, porque são essas pequenas coisas que podem trazer um prejuízo enorme, né? A gente não precisa falar de seguro de vida, eu posso falar de seguro de carro, por exemplo. A pessoa vai lá, compra um carro, né, acabou de se formar, tem 22 anos. Ela ingressou na vida financeira dela. Ela vai lá, financia um carro de 40 mil no banco, vira 80 mil de financiamento, né? Essa pessoa não faz o seguro. Ela vai, se envolve no acidente, que ela é culpada, bate o carro e ela dá perda total no carro. O que acontece com essa pessoa? Ela tem um financiamento de 80 mil reais para pagar, o banco não quer saber se ela bateu o carro, se ela tá com o carro ou não, e não tem carro. Uhum. Essa pessoa tem 22 anos e acabou com a vida financeira dela em um dia, Aham. entende? Então tem que pensar em toda essa proteção. Eu hoje sou casado, tenho filho, então o que eu tenho?
Tem o plano de saúde para mim, para minha esposa, para o meu filho, se acontecer alguma emergência, né, de saúde. Eu e minha esposa, que ela é profissional liberal também, temos nosso seguro de vida, afastamento do trabalho, tem seguro de carro, tem o seguro da minha moto. Então a gente tem que se proteger financeiramente e fazer o básico, né? Aí, depois desse nível, começar a pensar em investimentos que possam, né, ter rentabilizar. Só que eu gosto de falar do básico porque é a grande maioria das pessoas, né? Uhum. 90% da população não, hoje, principalmente com essa economia, não tem dinheiro sobrando para investir, O né? mínimo, né? O mínimo. Então você tem que se preocupar com o planejamento do básico, né? A gente acredita, né, Cláudio, que o futuro é uma coisa super distante, né? Principalmente quando a gente é jovem, né? Ah, e o futuro. E o futuro, ele já está aqui, né? A gente está no presente, mas amanhã já é o futuro. E muita gente não cuida do amanhã com o cuidado necessário, né? Uhum. É preciso ter um pouco mais, até a gente falou, um olhar mais amoroso, digamos assim, né? Para o Sim. nosso amanhã. Então, para a gente encerrar aqui, eu queria que você desse uma mensagem, né, para quem está em casa, uma reflexão mesmo sobre esse momento, final de ano. Muitas vezes, talvez esteja alguém em casa que até passou pelo que você passou e que às vezes está naquele momento assim de angústia, sem pensar que existe um caminho. E existe, né? Sim, sempre São existe, né? vários caminhos que existem, as coisas vão evoluindo, a gente evolui e a gente tá muito em momentos, né? Então, assim, o momento ele passa e o Sim. que fica depois, né? E o que a gente faz para nos proteger, para nos resguardar do amanhã? Então, se você puder fazer uma reflexão para a gente encerrar esse bate-papo, que tá uma delícia, mas encerramos. Primeira questão de. Eu sempre gosto daquela frase do copo de água pela metade, né? Aham. Você pode enxergar meio vazio ou meio cheio. Então, as situações na sua vida vai acontecer, né? Eu gosto de ser essa pessoa que vê o copo, né, meio cheio. Você é uma cara E eu otimista? sempre fui, né? E sempre vou ser, porque né, as situações na vida acontecem, mas aí que entra a questão do planejamento, e eu gostei muito, vou pegar o gancho que você falou sobre amor, né? Aham. Então, o planejamento, quando a gente fala, principalmente de seguro, e principalmente da nossa família, para mim, né, que passei por essa situação, é a maior forma de amor que você pode deixar para tua família. Né? Imagine você pensar na tua família quando você não vai nem estar mais aqui. Isso é muito altruísta, né? É muito É. pensar no outro, pensar no próximo, principalmente na sua família. Então, para mim, é um dos maiores atos de amor que pode acontecer. Eu queria, né, que na época que eu passei por tudo isso, tivesse um Gabriel, né, na nossa família. Então, isso que eu falo com os meus clientes. Eu não sou um vendedor de seguro, né? Eu sou um amigo da família. E eu vou fazer isso, eu sempre falo para os meus clientes, eu vou fazer isso, daqui 40 anos eu vou estar fazendo isso. Porque é o meu propósito. Né? Então eu sempre deixo tranquilo, às vezes é uma conversa familiar, eu falo, ó, a gente está fazendo esse planejamento para um futuro, não porque vai acontecer, Aham. né, agora, mas uma hora vai acontecer. E quando acontecer, você liga pro Gabriel, porque ele tá com o planejamento e ele sabe o que fazer. Né? Então é esse tipo de relacionamento que eu tenho com os meus clientes hoje e que me move, né? Eu já tive situações em que o meu cliente faleceu, por exemplo, e para mim foi muito satisfatório e levar essa segurança financeira para a família. Uhum. Eu já conhecia o marido, já conhecia a mulher, já conhecia os filhos. Então, Que você traz ali uma solução para muitas questões que naquele momento ela não consegue nem pensar, nem né? pensar. E eu, como passei por isso, eu sei como é. A pessoa, ela não tem, né, capacidade emocional para pensar em dinheiro, para pensar na parte financeira naquele momento. Então, eu sou esse apoio, né, da família. E essa que é a minha mensagem final, né? Um ato de amor para os seus familiares. Muito bem, Klaus. Obrigada pelo bate-papo aqui em casa. Eu que Adorei te agradeço mais uma receber. vez. As portas estão abertas. Falaremos sobre outras coisas também Sim. ao longo aí dos próximos episódios. Daqui a pouco já começamos um novo ano e que estejamos planejados, né? Sim. E a gente fica por aqui, que esse final de ano seja leve, cheio de presença e organizado, estruturado, para que a gente comece aí um novo ano melhor, com novos caminhos, com mais afeto e com novas perspectivas. Tá bom? Obrigada pela tua companhia e até a próxima.
Tchau!